Lucas 24, 13 em diante. A palavra de Deus diz assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Amém? Então nós sabemos que na nossa vida cristã, na nossa vida diária, esses três elementos são fundamentais para o nosso viver. Amém? A fé, a esperança e o amor. Nós queremos falar sobre esperança nesta noite. Amém? A esperança que vem do alto, né? A esperança do Senhor que faz com que nós trilhemos caminhos sobremodo excelentes diante do Senhor. E o livro de Romanos, pode deixar em Lucas capítulo 24, o livro de Romanos no capítulo 15, no verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus quer nutrir o nosso coração com esperança, a esperança que vem direta, né, dessa fonte inesgotável de vida, que é a palavra de Deus. Amém? No livro de Lucas, que nós falamos, 24, no verso de número 13, diz assim, 24, 13: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e todas as autoridades o entregaram para serem condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Pai, nós queremos colocar, Deus, diante do Teu altar, Senhor Deus, as nossas vidas. Nós cremos, Deus, na ação sobrenatural do Senhor, ação essa que se move, ó Deus, trazendo vida, trazendo esperança, Senhor Deus amado, trazendo alento aos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Porque tudo quanto foi escrito, Senhor Deus amado, para o nosso ensino, Deus, foi escrito, para que pela consolação, pela paciência, Senhor Deus amado, no esperar, Deus, nas Escrituras, Deus, sejamos, Deus amado, consolados, estejamos, Deus, firmes, Deus, na esperança proposta, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus, amém. A esperança deve ser na nossa vida algo de fundamental na nossa caminhada diária. E Jesus estava ali, caminhando com aqueles dois discípulos, diante daquele momento de tristeza, momento a qual eles estavam passando, né? O momento a qual era um momento novo para todos eles, né? Mas era um momento de tristeza porque o mestre, aquele que havia estado com eles, né, durante todo aquele período de 3 anos, apregoando sobre a vida eterna, sobre a libertação, sobre uma vida, né, que estava além do domínio romano. De repente ele estava ali morto. E o povo de Israel já tinha passado por vários momentos, né, onde surgiram vários libertadores. E no período que nós temos como um período, né, de silêncio profético, aquele período de 400 anos de silêncio profético, teve uma família, por volta do ano de 1165 anos antes de Cristo vir à Terra, uma família onde um dos membros daquela família era um sacerdote chamado
Matatias, né, que era um sacerdote temente ao Senhor, e vendo o povo tão entregue a tantas, né, conceitos errôneos, errados, né, ele se levanta ali juntamente com a sua família, né, com seus filhos, né, que era uma família chamada os Macabeus, e eles se levantam como aqueles que queriam, né, mover uma libertação, né, de todo aquele jugo a qual estava ali vivendo o povo. Um líder naquele momento ali, ele faz algo de terrível, né? Ele vai até o templo e ali ele sacrifica porcos ali naquele templo, né? Antíoco Epifânio, né? Aquele homem tão maléfico, tão terrível, né? Isso trouxe uma indignação tremenda ao coração daqueles que eram tementes ao Senhor em meio a todo aquele momento, né? De corrupção, né? De uma ação terrível, né? Que agia ali sobre o povo. E os Macabeus, Judas, né, um dos filhos daquele sacerdote, juntamente com os demais, lutam e conseguem a libertação, e aí há um tempo de prosperidade, um tempo de paz, mas em todo este momento eu vejo que Deus estava preparando para a chegada mais adiante do Messias, daquele que viria realmente trazer um marco, não somente para a história humana das pessoas, né? Mas trazer um marco para a história eterna das pessoas. Eu creio que nos nossos dias, não estamos passando por dias diferentes. Deus quer marcar a nossa história de uma maneira tremenda, pela ação sobrenatural de Deus, que vai além de todo engano, de toda a corrupção, de todo o momento terrível a qual nós estamos vivendo. Mas eu creio na ação sobrenatural de Deus, deste Deus que opera com poder e com autoridade, desse Deus que nutre as nossas vidas com esperança, e essa esperança, ela vai além deste momento, e é isso que Jesus vem trazendo àqueles corações. E de repente, quando Jesus está andando ali com aqueles 2 discípulos rumo à sua cidade, à sua aldeia, eles estavam distantes da sua casa, 10 quilômetros mais ou menos. Então, durante aquele período desses 10 quilômetros, Jesus compartilhou com eles da angústia, da tristeza, do momento a qual eles estavam vivendo, momento de decepção, momento, né, a qual eles estavam ali vivendo aquele momento tão adverso, né? E eu louvo a Deus por isso, porque nós vemos no Antigo Testamento, como eu falei, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, para o nosso ensino, para a nossa correção, nossa direção, Deus deixou escrito de uma maneira tão especial. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu contra a esperança. E essa frase, ela é curiosa, porque como alguém pode crer contra a esperança, né? Então Abraão, ele creu e ele esperou, né? Houve um momento de espera de 25 anos até a realização da promessa de Deus sobre a sua vida. O Deus que havia prometido a Abraão de que ele teria um filho, que esse filho seria uma descendência bendita, Deus cumpre esse plano, esse propósito, 25 anos depois. Amém? Então eu quero que você tenha no teu coração, no seu tempo, eu não sei o tempo de espera, mas espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso tem que estar firme nos nossos corações. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda, Jesus, ele está preocupado com aquilo que te preocupa. Jesus está preocupado com aquilo que realmente traz preocupação ao teu coração, como trazia preocupação ao coração daqueles discípulos. Lá em Lucas 24, no verso 17, ele deixa isso muito claro, quando ele diz assim: então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A tristeza veio no coração dele. Talvez você esteja agora neste momento caminhando com Jesus. Talvez você esteja neste momento trilhando um caminho, mas você está triste. Você está triste. Porque tudo aquilo que envolve este momento tem tentado saquear, roubar a tua esperança. E era isso que estava acontecendo ali com aqueles discípulos. Eles estavam andando, mas o mestre, o soberano mestre, ele está ao nosso lado. E ele acalenta o nosso coração dizendo: o que te preocupa?
O que te preocupa nessa noite? O que te preocupa nessa semana? O que faz com que o teu coração esteja, muitas vezes, vivendo um momento de preocupação, que tenta fazer com que, essa palavra, preocupação, é algo que, em essência, a palavra preocupação é algo que é estabelecido de uma forma antecipada na nossa mente. É quando nós tentamos antecipar algo na nossa mente, isso gera no nosso coração pré-ocupação. É uma pré-ocupação que não cabe a nós. Então eu vejo que naquele momento Jesus estava preocupado com aquilo que estava trazendo essa pré-ocupação no coração daqueles discípulos. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus vem tratando aos nossos corações, nos nossos dias também, e Ele deixa claro, quando Ele mostra, à medida que Ele vai instruindo através da palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele estava dentro de uma prisão, ele estava vivendo um momento também de cativeiro, um momento de circunstâncias tão adversas, mas diz a palavra de Deus, que ali naquele momento, ele estava nutrindo esperança no seu coração, ele estava compartilhando esperança com outros, e eu quero que nesta noite, Deus possa nutrir no teu coração esperança, para que você possa gerar esperança em outros corações, para que você seja abençoador de outras vidas, em nome de Jesus. Por onde você passar essa semana, você possa trazer esperança àquele coração que está vivendo por um momento de cativeiro, e diz a palavra de Deus em Filipenses 4:6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Amém? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Eu quero que você abra o teu coração, antes de falar com qualquer pessoa, que você abra o seu coração e fale com Deus, e fale com o Senhor, que se preocupa com aquilo que preocupa o teu coração. Eu quero que nessa hora você tenha isso no seu coração, que nessa semana, meu amado irmão, você não possa perder a esperança, você não possa perder a esperança, mas possa nutri-la de uma maneira tremenda, com conceitos errados, não andando ansiosos por coisa alguma, mas em tudo você possa apresentar diante de Deus aquilo que preocupa a tua vida. Paulo, ele tinha todos os motivos para se abater, para se deixar levar pelas circunstâncias adversas. Talvez você esteja vivendo este momento, talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, é minha última cartada, eu não sei o que fazer mais. Mas o Deus que se preocupa com aquilo que te preocupa, Ele está aqui presente. Ele está aqui presente. Ele ouviu o teu clamor. Onde homem algum poderia entrar, Ele entrou e ouviu lá o profundo grito do teu pedido de socorro, Então eu fico pensando no apóstolo Paulo, naquele momento ali dentro da prisão, e a carta que ele escreve à igreja de Filipe, aos filipenses, ele escreve dentro de uma prisão. E a essência dessa carta, a palavra-chave dessa carta é a alegria. Ele fala de uma alegria não circunstancial, mas de uma alegria nutrida pela esperança bendita em Cristo Jesus. Essa alegria que o mundo não pode roubar, essa alegria que o diabo não pode saquear, meu amado irmão, essa alegria a qual o Senhor quer derramar no teu coração de uma maneira tão especial, que a tua esperança seja nutrida a tal ponto, que você vai certamente abençoar vidas nessa semana, em nome de Jesus. Salmo 37, no verso 5, o Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. E o mais Ele vai fazer. Quando nós nos sentimos muitas vezes numa situação onde nós estamos limitados na nossa ação, o Senhor diz assim: entrega o teu caminho a mim, a Ele, ao Senhor.
que olha não só o momento a qual nós estamos vivendo, Ele olha todo o plano, toda a história. Ele olha o livro ao qual nós estamos lendo, mas Ele não conhece só o começo do livro, Ele conhece o fim de toda a história. Ele conhece começo, meio e fim. Conhece o fim das coisas, né, antes delas serem escritas. Então, eu vejo de uma maneira tão especial Jesus nos ensinando isso. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, no verso 33 e 34, diz assim: busque em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Amém? Então o que ele diz em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Tudo aquilo que tenta roubar a tua esperança, né? Roubar a tua certeza de fé, está tentando saquear, o Senhor diz assim: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e tudo aquilo que é necessário para o teu viver diário, tudo aquilo que é necessário, que tenta te preocupar, o Senhor diz assim: eu vou acrescentar, né? E ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Inquietação, ela é produzida quando nós tentamos transportar aquilo que é futuro para o nosso presente. Nós não temos este poder. Deus nos dá um presente, é o momento a qual nós estamos vivendo, é o real na nossa vida. Amém? Tudo aquilo que é futuro ainda está no momento de formação, não cabe a você tomá-lo para si. Então ele diz assim: basta a cada dia o seu mal. Não se inquiete com aquilo que vai vir amanhã. Quantos aqui estão inquietos, né? Sem esperança, talvez, uma boa esperança durante essa semana? Eu quero dizer para você, Deus, Ele tem um controle, o comando sobre todas as coisas. É o Deus que começa algo novo sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu quero orar nessa hora, antes de nós darmos a sequência. Se algo tem te inquietado, eu quero que você coloque agora diante de Deus. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar essa vida, este momento que tem tentado roubar e saquear a esperança deste coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que seja uma semana de milagres, da intervenção sobrenatural do Senhor, Deus, agindo sobre essa vida, sobre este coração, sobre este momento, Senhor Deus amado, que seja o momento da intervenção sobrenatural do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, na área profissional, Senhor Deus, na área familiar, na área, Senhor Deus amado, espiritual, haja o mover do teu Espírito, Senhor, que faça com que, Senhor Deus, cada um desses experimente nessa semana, Senhor, o mover sobrenatural do Senhor, Deus, porque aquilo que preocupa este coração, Deus, te preocupa, Senhor. Tu estás, Deus amado, desejoso, Senhor Deus, de tomar o comando e o controle, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Os discípulos estavam andando com Jesus, caminhando com Ele, e de repente eles entram com o mestre dentro de um barco, e eles não sabiam o que iria acontecer posteriormente. Isso é a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, alguns minutos depois, e o que acontece foi isso, lá em Mateus capítulo 8, 23 a 26, assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que sobreveio uma grande tempestade, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: salva-nos que perecemos. E levantando-se, ele repreendeu o mar,
e fez-se grande bonança, um tempo de calmaria. E eu profetizo um tempo de calmaria sobre essa situação que tem inquietado o teu coração. Eu profetizo um tempo novo do mover sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo tem tentado levantar para roubar, saquear, bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor esteja nutrindo o teu coração, meu amado irmão, com essa esperança bendita, a esperança que move a ação de Deus em nosso favor, a ação do Senhor de uma maneira tremenda. Lá em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aquilo que te preocupa, é hora de colocar aos pés do Senhor. E ele diz assim: vinde, todos estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vou aliviar, eu vou trazer descanso. Você vai achar descanso para a sua alma. Quantos estão passando por um momento de adversidade, como esses discípulos estavam passando por um momento de adversidade, e o mestre vem e se apresenta a eles, e anda com eles, por volta de 10 quilômetros, caminhando, e eles não perceberam que o mestre estava tão próximo, na caminhada, no diária ali deles, naquele momento. E quantas vezes nós não percebemos a ação sobrenatural de Deus tão próxima, nos acalentando, pegando as nossas mãos e fazendo com que nós caminhemos de uma maneira segura, né? Então, outra coisa que eu vejo o Senhor, não somente querendo, né, está preocupado com aquilo que nos preocupa, mas Ele quer ouvir, segundo lugar, Ele quer ouvir das nossas bocas o porquê dessa preocupação, o porquê dessa frustração ou decepção. Ele quer ouvir. Talvez alguém que esteja do teu lado e seja até cansado de você falar aquilo que tem preocupado o teu coração, mas é momento de você fechar a tua boca e falar. Entra no teu quarto, fala com o teu pai secreto, e ele que está em secreto, ele vai te ouvir. Ele vai acalentar o teu coração de uma maneira tremenda. Lá em Lucas, no capítulo 24, que é o texto que nós usamos como texto base, 24, 19 a 21, diz assim: e lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, como os principais sacerdotes, as autoridades, os entregaram para ser condenado à morte. Ora, nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam frustrados na sua esperança, e o mestre, caminhando com eles, deixou que eles compartilhassem daquilo que estava inquietando o coração. Talvez é hora de você parar, meu amado irmão, e se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, isso está inquietando o meu coração, Senhor. Eu preciso, Senhor Deus, do teu alento, do teu conforto. Eu preciso da intervenção sobrenatural do Senhor nessa situação. E eles começaram a compartilhar e disseram assim: olha, é sobre Jesus o Nazareno. Ele se levantou nesses anos, nesses últimos dias, como um grande profeta. Ele se levantou como aquele que iria nos libertar, como aquele que iria trazer, né, o socorro bem presente da parte de Deus. Mas os principais sacerdotes e as autoridades o entregou para ser condenado. Mas nós esperávamos que ele iria redimir a Israel. A esperança daqueles homens era uma esperança tão tacanha, tão pequena. Era uma esperança de uma libertação terrena. E eu creio no mover sobrenatural de Deus sobre a nossa nação, mas eu não creio somente sobre a nossa nação, sobre o mundo de uma maneira tremenda. O mover sobrenatural de Deus sobre o mundo neste dia, no mover sobrenatural como nunca houve,
como de uma maneira tremenda a ação da corrupção tem agido, tem trazido tantos transtornos. Eu creio num avivamento, num mover sobrenatural de Deus sobre as nações, sobre a nossa nação, a começar sobre a nossa cidade, de uma maneira tremenda. E era isso que o Senhor estava falando. Ele estava abrindo o coração os discípulos, e eles esperavam apenas numa libertação ali terrena, numa libertação de um momento, mas o Senhor estava falando de uma libertação eterna, de uma libertação eterna, que não pode ser medida dentro de um espaço geográfico, dentro de um tempo geográfico, meu amado irmão. O amor de Deus, o amor imensurável de Deus, que nós não podemos medir, este amor fez com que o céu se movimentasse em teu favor. Se fosse necessário morrer por uma pessoa, por você, Ele viria e morreria por você. Mas a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele gerou esperança e vida sobre os corações, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nessa ação sobrenatural de Deus, neste Deus que amou o mundo de uma tal maneira, e amou essa pessoa de uma tal maneira, a qual você tem o poder e a autoridade de chegar diante de Deus e orar, interceder, se colocar diante de Deus, movendo o teu coração de uma maneira tremenda. Aquilo que preocupava, a palavra de Deus diz, que preocupava ali Abraão, naquele momento, que ele estava ali, ele leva juntamente consigo Ló, e de repente Ló parte e vai, toma o seu rumo, a sua vida, e vai para Sodoma e Gomorra, e de repente o Senhor vem e se apresenta ali a ele, Abraão, e diz assim, que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E ele começa a ter um diálogo com Deus, aquilo que inquietava o coração dele. Deus, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruiria? O Senhor falou, não. Mas aí, ele começou a pensar, 50? Mas será que tem 50? Senhor, se tiver 40, o Senhor destruiria? E aí ele vai tentando argumentar com o mensageiro de Deus, a tal ponto dele chegar: Deus, se houver 10 justos naquela cidade, o coração dele estava ligado, muito mais do que naquela cidade, estava ligado numa pessoa, numa família, que estava estabelecida naquela cidade, que era Ló e a sua família, e juntando todos ali, não davam nem 10 pessoas. E aí o que acontece? O clamor dele era em favor dali, da sua família, daquele seu sobrinho. E eu creio que pessoas estão passando por momentos que algo tem preocupado o seu coração, algo tem preocupado a tal ponto, e isso, meu amado irmão, Deus, Ele quer ouvir, Ele conhece, Ele sabe, mas Ele quer ouvir através da oração, da súplica, e ações de graça. Fala da gratidão da resposta enviada, e Deus tem poder e autoridade de enviar essa resposta. Por isso que as nossas orações têm que ser nesse formato: petições, súplicas e ações de graça, agradecendo a Deus por este mover sobrenatural. E ele diz lá: não andeis ansiosos por coisa alguma, Em Mateus 6, 25, 26, ele repete de novo essa questão da ansiedade. Ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, ou o que haveis de beber. Observais as aves dos céus, não semeiam, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis vós mais do que as aves dos céus? E de repente ele usa, uma figura tão simples, que são as aves dos céus, que Deus dá a ela o alimento, a provisão diária. E tem pessoas nessa noite, vivendo um momento de ansiedade tão grande, e essa ansiedade tão grande, por coisas perecíveis, comer, beber.
E o Senhor está dizendo assim: o Pai sabe do que você necessita. O Pai sabe daquilo que é necessário para a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldades, até na questão financeira, e é onde Deus está tratando com você, para que você compre aquilo que é necessário. Porque quando as coisas estavam mais fáceis, o que acontecia? Quantas coisas desnecessárias você trouxe para casa? Quantas coisas você foi comprar no mercado e era para comprar 5 coisas, comprou 20, 30 coisas e não usou 10, não é verdade? Então Deus, Ele trabalha conosco no momento da adversidade para peneirar, tirar aquilo que realmente não é necessário, para ficar aquilo que é necessário para o nosso sustento, a nossa vivência diária. Não andeis é um ato contínuo. Não andeis, né? Ele não fala não pareis, ele fala não andeis. É algo contínuo, né? Mude este ato para um outro ato, o ato de lançar, né? E lá em 1 Pedro 5,7 ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos, um ato contínuo. Agora, tira esse ato contínuo que é o andar e coloca agora o lançar. E aí você vai lá, primeira carta de Pedro 5,7, quando diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez nesse momento de ansiedade, nesse momento de luta e de adversidade que você tem passado, você tem tentado agir segundo as suas forças. É hora de você lançar diante do Senhor aquilo que te preocupa, aquilo que traz ao seu coração preocupação, frustração, decepção. É hora de você colocar diante de Deus, talvez o teu trabalho, aquilo que te preocupa de uma maneira excessiva. É hora de você colocar talvez diante do Senhor o teu marido, ou a tua esposa, os seus filhos diante do Senhor, a tua família diante do Senhor. É hora de colocar, é hora de apresentar diante do Senhor, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade. Porque quando os teus olhos podem observar, você acha que tem o controle e o comando, mas quando foge os teus olhos, meu irmão, é Deus que pode comandar. E Ele deixa isso muito claro. Então lance sobre Ele toda a tua ansiedade, todas as tuas preocupações, frustrações. Lá em João capítulo 11, no verso 21, uma família muito chegada de Jesus, né? Lázaro, Marta e Maria, conviviam um momento de comunhão, um momento de estar juntos, compartilhando. Eles viviam nessa aldeia chamada Betânia, na aldeia de Betânia, uma aldeia a qual Jesus, quando ia para aquela aldeia, ele tinha tanta intimidade com essa família que ele se hospedava na casa dessa família. Quem não gostaria de receber Jesus na sua casa, né, no seu quarto de hóspede? E essa família recebeu Jesus por muitas vezes, muitas vezes. Mas um dia aconteceu algo de terrível. O irmão, né, que era o homem ali daquela casa, Lázaro, ficou doente. E as irmãs, preocupadas com a saúde de Lázaro, avisa Jesus sobre a situação da saúde, né, de Lázaro. E Jesus estava numa campanha evangelística, uma campanha de milagres, da ação sobrenatural de Deus, fazendo, e de repente, ele se demora ali 4 dias. E de repente, quando ele chega, e entrando na aldeia daquela família, Marta, ela vai ao encontro do Senhor Jesus, né? E ela tentou dominar a sua ansiedade, mas ela não conseguiu, e ela foi à frente de tudo, de todos, e ela correu em direção ao mestre, e ela diz assim: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Marta, ela
este exemplo, né, dessa pessoa que é transparente em todas as circunstâncias, mas ela não mede consequências. Eu quero que nós sejamos transparentes, mas eu quero que nós sejamos coerentes. E ela não estava sendo coerente, ela simplesmente chegou ali e ela jogou, ela desabafou tudo aquilo que estava no coração, dizendo: mestre, o Senhor foi injusto para conosco. O Senhor não esteve aqui no momento que nós mais precisávamos. Talvez você esteja aqui nessa noite, jogando isso também diante do Senhor, mas o Senhor estava presente. O Senhor estava presente, esperando o momento certo, mas de repente, em João 11:32, no versos, João capítulo 11, no verso 32, quando Jesus estava chegando próximo ali, à casa deles já, de Marta, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e vendo Jesus, ela se lança aos pés do Senhor, dizendo a mesma coisa que a irmã Marta disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você esteja dizendo: eu não sou como Marta, eu não sou impulsiva. Talvez você é meio retraído, ou você é meio comedido, mas você tem os mesmos questionamentos que o outro tem. Talvez você seja uma ponta de iceberg, e o outro seja o iceberg todo que está encoberto. Mas Deus quer tratar com você, como Deus quer tratar comigo, independente de qual seja o nosso temperamento, ou da Marta mais afoita, ou da Maria mais comedida, mas as duas tinham o mesmo questionamento diante do Mestre. Mas o Mestre, Ele quer ouvir das nossas bocas aquilo que nos preocupa. E Marta não chegou dizendo: Mestre, eu e Maria, nós estamos preocupados com isso, porque se o Senhor estivesse... Não, eu estou dizendo, a minha preocupação é essa. E depois chega Maria dizendo a mesma coisa. Tanto Maria e Marta, elas expressaram as suas frustrações. Aquilo que estava inquietando o coração dela, elas não maquiaram os seus sentimentos, elas foram verdadeiras. Eu quero que nós sejamos verdadeiros diante do Senhor, dizendo: Deus, como disse uma vez para Deus, eu cantava um canto que dizia assim: Senhor, eu gosto do teu jeito de agir, eu gosto do teu modo de agir, do modo como tu operas em mim. E eu disse para Deus: Deus, eu não gosto, eu não estou gostando, está doendo, está mexendo em áreas que eu não gosto, eu não quero. E eu lembro que chorando eu disse: Deus, está difícil. Isso faz muito tempo atrás, quando eu cantava esse cântico. Eu estava em Belo Horizonte, nós voltamos para Santos, e em Santos nós estávamos congregando, a igreja Cristo Exposta estava ali na Conselheiro Neves, onde é a Unimed ali. Eu estava num culto, e o irmão dirigindo o louvor, e começa a dirigir, cantando essa música: Senhor, excelente és para mim, Senhor, meu coração te admira, gosto do teu jeito. Eu falei: Deus, eu não gosto do teu jeito de agir, está doendo. Eu quero que nós sejamos transparentes com Deus. Eu quero que nós possamos abrir o nosso coração e dizer: Deus, isso tem frustrado o meu coração, Senhor Deus, isso tem trazido, Senhor Deus, desconforto ao meu coração. Abre o teu coração, fala com o teu Pai secreto, Ele vai te ouvir. E naquele momento eu vi Deus agindo de uma maneira tão especial. E eu fui para Belo Horizonte, e algo inquietava o meu coração. Eu tinha eu precisava me acertar com uma pessoa, e de repente, eu não tive aquele momento de acerto aqui em Santos. E eu fui para Belo Horizonte, e nós estávamos chegando em Belo Horizonte, faltando uns 20 quilômetros para chegarmos em Belo Horizonte. Ainda não era uma via duplicada ainda. E eu dormi no carro, e quando eu vi, o carro voltou para a pista, e um carro passou, e ali eu vi Deus me livrando. Da morte.
Aí eu cheguei em Belo Horizonte, demorou uma semana. A dificuldade é que eu sou duro, né? Eu preciso ser moldado por Deus, ao ponto de ouvir a voz do Senhor e me acertar no momento certo. Uma semana se passou. E eu lembro que eu liguei para Santos e eu falei com essa pessoa, quem entendeu foi o marido dela, e eu falei assim: eu gostaria de falar com a sua esposa. E ali eu pedi perdão, eu falei assim: eu quero te pedir perdão porque eu agi dessa maneira e eu quero me acertar com você. Ah, eu não percebi. Não, eu percebi, porque eu percebo muitas vezes quando eu sou grosso, quando eu ajo de uma maneira indevida, e você sabe quando você age de uma maneira indevida. Ninguém precisa falar, o Espírito Santo de Deus, Ele convence o nosso coração, Ele fala aos nossos corações, e nós ficamos frustrados, como eu fiquei frustrado. Eu falei: Deus, eu não quero errar, mas na natureza humana, ela tenta tomar o comando e o controle, e todas as vezes que nós erramos, é porque a natureza humana tomou o comando e o controle. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e a cada dia nós temos que ter essa postura: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, em nome de Jesus. E houve esse mover sobrenatural de Deus, esse acerto, e a partir daí eu falei: Deus, eu não quero nutrir nada no meu coração, porque a palavra de Deus diz assim: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. No teu relacionamento, meu amado irmão, ande na luz, não sendo impetuoso, impetuosa como Marta, falando o que der no momento que você quer. Não, procura um momento certo, se acerte, ande na luz, fale com o Senhor aquilo que tem afligido o teu coração, e se expresse numa atitude de acertos, que vai te levar à cura. A ação sobrenatural de Deus vai nutrir no teu coração esperança, para você poder ajudar outros, acalentar outros corações, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Isaías capítulo 49, no verso 4, diz assim: mas eu disse, debalde eu tenho trabalhado inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus, a minha recompensa perante o meu Deus. E aí em Isaías 58, no verso 9, o Senhor diz assim: então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e Ele te dirás: eis-me aqui. Isaías 58, 9, o Senhor vai dizer: eu estou aqui. Vai haver um momento que você vai dizer, como disse lá o profeta, dizendo: mas Deus, eu debalde, eu tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças, eu estou frustrado, Deus, neste momento, com essa situação. E aí, Ele mesmo disse: Deus, todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa vem do Senhor, porque está diante dEle. E aí Isaías 49, 8 diz assim: no tempo aceitável eu te ouvi, e te socorri no dia da salvação. Eu creio nesse socorro, nesse alento que vem da parte de Deus, quando nós abrimos as nossas bocas, quando nós falamos ao Senhor aquilo que preocupa o nosso coração, quando nós falamos ao Senhor sobre as nossas frustrações, decepções, há acerto, há cura, há libertação. E nós não precisamos dizer assim: eu fiz isso porque eu falo mesmo. Não, eu falo mesmo com o Senhor. Em primeiro lugar, eu falo com o Senhor, eu me acerto com Ele, eu preciso me acertar com Ele, mas o melhor de tudo é que Deus vai nos surpreender, como Deus surpreendeu aqueles irmãos ali. Lucas capítulo 24, no verso 30 e 32, Deus irá te surpreender, meu amado irmão. Diz assim: e aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido,
deu então a eles, e eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele expunha as Escrituras? O Senhor estava tão próximo a eles, o Senhor está tão próximo de você, meu amado irmão, que o teu coração possa arder, que haja um mover sobrenatural de Deus essa semana sobre o seu coração, você possa sentir o toque do Senhor, e você possa dizer como aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, quando o Senhor os surpreendeu e disse, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando o Senhor nos dava aquela aula, ministrava ao nosso coração aquela aula, e o Senhor quer ministrar aos nossos corações, mas Ele não nos deixou só, Ele nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo caminha conosco, fala ao nosso coração, nos corrige, nos orienta, meu amado irmão, fala com você quando você está dirigindo ali o teu carro, que o Senhor possa trazer ao teu coração uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra da ação sobrenatural de Deus. Você vai ver os céus sendo abertos de uma maneira tremenda sobre a tua vida, nas coisas mínimas do teu dia a dia. Caminhando, dirigindo o carro, meu amado irmão, eu já tive experiências tremendas com Deus, Deus falando ao meu coração, e eu comecei a chorar, e eu falei: meu Deus, as pessoas achando que eu sou louco. Eu falei: eu não quero saber de nada, Deus está falando comigo, isso que importa, este agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Provérbios capítulo 13, no verso 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. A esperança que retarda deixa o coração doente. Eu creio que Deus quer curar corações que estão doentes, porque essa esperança está retardada, mas Deus tem um tempo certo, e o tempo de Deus é o tempo dele de agir sobre a sua vida, sobre essa situação de uma maneira tremenda, porque o anseio satisfeito é a árvore da vida, é a árvore da vida. E Lucas capítulo 24, no verso 22 e 23, diz assim, que algumas mulheres nos surpreenderam, tendo ido ao sepulcro, e não acharam o corpo de Jesus, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Então, antes desse momento de Emaús, dessa caminhada ali dos discípulos rumo à sua cidade, à sua aldeia Emaús, eles tinham ouvido essa história, que algumas mulheres tinham ido até o sepulcro, e chegando ao sepulcro, tiveram uma visão de anjo, uma ação sobrenatural, um mover sobrenatural. Meu amado irmão, Deus vai se mover de uma maneira sobrenatural nos nossos dias, sobre a tua vida, trazendo ação sobrenatural de Deus, anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, diz a palavra de Deus. E eu creio nessa ação sobrenatural, neste ministério dos anjos, no mover sobrenatural, que sob o comando de Deus, eles não recebem adoração, mas sob o comando de Deus, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão a serviço, meu amado irmão, estão operando com poder e com autoridade. E a palavra de Deus diz, lá em João capítulo 11, no verso 40, quando Jesus chega ali naquela aldeia de Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Maria e de Marta, quando elas estão ali naquele momento, fúnebre, momento de tristeza, o Senhor disse para elas, disse assim: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Se você crer, você vai ver algo de surpreendente nesta semana, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, no verso 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Amém? Apeguemos com firmeza
a esperança, diz a palavra de Deus, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, o melhor de tudo, meu amado irmão, não é você, não é a tua fé, não é dizer que você é um homem ou uma mulher de Deus, não, mas é professar a fé, né? A esperança, a firmeza da fé que nós professamos, porque aquele que prometeu, ele é fiel. O segredo não está naquele que ora, mas naquele que ouve as nossas orações. O segredo está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que move com poder e com autoridade, que quebra grilhões e cadeias serão quebradas em nome de Jesus, meu amado irmão, no poder e na autoridade, porque aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para cumprir. Isaías 58, no verso 11, diz assim: o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma em lugares secos. O Senhor vai te guiar, meu amado, e quando você chegar nos lugares secos, você não vai morrer, você não vai perecer, mas o Senhor vai te fartar, vai fartar a tua alma nos lugares secos. Ele vai fortalecer os teus ossos, e você vai ser nesse lugar seco, um jardim regado pelo Senhor, como um manancial cujas águas nunca faltem. Ainda que exista estes lugares secos, eles se tornarão lugares do manancial tremendo de Deus, do mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida, meu amado irmão, trazendo alento, trazendo conforto, trazendo socorro àquele que está ao teu lado. Você vai trazer dessa fonte de águas vivas, vai trazer água viva para saciar a sede de muitas pessoas. Não somente você vai ser saciado, mas outras pessoas vão ser saciadas tremendamente, em nome de Jesus, porque o Senhor te guiará continuamente. Não vai te guiar um momento ou outro, não vai te guiar todos os dias, todos os momentos, continuamente. Ele vai fartar a tua alma nos lugares secos, Ele vai fortificar os teus ossos, e você será como um jardim regado. Quantos se sentiram sem forças para prosseguir? Quantos se sentiram sem forças para caminhar? Meu amado irmão, eu creio em nome de Jesus, numa semana do agir sobrenatural de Deus, onde Deus vai nos surpreender de uma maneira tremenda, trazendo forças sobre a sua vida, trazendo uma força sobrenatural sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, no verso 12, diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas sejam pacientes na tribulação, mas sejam perseverantes na oração. Amém? Então, na esperança nós vamos nos alegrar, nós vamos ser pacientes no momento da tribulação. Por quê? Porque no momento da oração, Deus ele exige de nós perseverança. Orai sem cessar, ore sem cessar, haja um mover sobrenatural de Deus, trazendo essa alegria nutrida pela esperança nos nossos corações. Isaías 62, o verso 5 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse em Deus, meu amado irmão, porque é dele que vem a tua esperança. Salmo 119, no verso 147, diz assim: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança. E o que o salmista estava dizendo? Antes de levantar, antes de amanhecer, ele se levantava e ele suplicava. O primeiro momento na vida do salmista era um momento de súplica, de dedicação total a Deus. Experimente isso na sua vida. O primeiro momento de adoração, de louvor, de súplica ao Senhor, de esperar na palavra, no socorro que vem da palavra do Senhor, que vai trazer ao nosso coração o quê? Esperança. E o diabo tem tentado nos nossos dias roubar essa esperança bendita. Romanos capítulo 15, no verso 3, diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz,
por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus, o Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que nessa noite, Deus quer trazer a libertação, vidas que estão aprisionadas, com falta de esperança, pessoas que estão sem forças para prosseguir nessa caminhada diária. Zacarias 9:12, o último verso, diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Volte à esperança, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois o Senhor diz que hoje mesmo Ele restaurará em dobro sobre as nossas vidas. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei qual o momento que você está passando, mas Deus quer nutrir o teu coração com esperança, quer restaurar no teu coração essa esperança bendita, e o Senhor pede para que você volte à fortaleza, você que é prisioneiro da esperança do Senhor, prisioneiro, nós somos servos do Senhor, prisioneiros desse Senhor amado, que nos gera no nosso coração a esperança bendita. Eu quero orar com você, eu quero colocar diante de Deus o teu coração, a tua vida diante de Deus, e aquilo que tem tentado trazer desconforto, tristeza ao teu coração, eu creio que Deus quer trazer alento ao teu coração, quer trazer vida ao teu coração. Se alguém se encontra nessa condição, e o Senhor tem falado a você, falou a você de uma maneira tão clara, Ele está preocupado com aquilo que te preocupa, mas Ele quer ouvir de você aquilo que te preocupa, aquilo que te frustra, que tem frustrado o teu coração. E eu quero dizer para você que Ele vai te surpreender. Eu quero orar com você. Se você está nessa condição, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos colocar a tua vida diante de Deus, porque eu creio em nome de Jesus na ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre todo este momento. É um momento histórico que nós estamos vivendo. Cada momento nosso, não é um momento nosso particular, mas é uma história que está sendo gerada, escrita. São histórias que estão sendo escritas nos anais da história, e a nossa história faz parte desses anais da história, que vão ser lidas por outras pessoas. Eu quero orar com você, você que está passando por este momento que tem trazido ao seu coração aflição, frustrações, mas é momento de você colocar diante de Deus. Talvez você esteja dizendo, como eu disse ao Senhor, há mais de 15 anos atrás, eu disse: Deus, está difícil, eu não gosto desse jeito do Senhor agir. Mas ali Deus, de uma maneira tão especial, Deus foi falando ao meu coração, falando que era necessário tudo isso, para Ele agir, para Ele atuar no nosso coração, no meu coração, de uma maneira tão especial. Ele não precisaria usar todo esse método, mas por causa da dureza do meu coração. E muitas vezes Deus, Ele quer agir, quer atuar, e atua em uns de uma maneira, em outros de outra maneira, não porque Deus não seja Deus que possa agir, não. Ele respeita a nossa individualidade, mas é momento de nós entregarmos a Ele e dizermos: Deus, isso tem frustrado o meu coração, eu quero colocar Deus diante do teu altar.
Eu quero que numa atitude de fé você fale com Deus agora, antes de nós orarmos. É momento de você falar com Deus e dizer: Deus, isso tem afligido o meu coração, Senhor. Eu quero que você fale: Deus, eu quero apresentar diante do Senhor. E como este pastor disse lá, que essa semana seria uma semana que o Senhor iria surpreender a minha vida. Ah, Deus, eu quero ser surpreendido pelo Senhor de uma maneira tremenda. Eu quero que o Senhor esteja agindo, atuando sobre o teu coração. Vidas serão libertas, transformadas pela ação sobrenatural de Deus. Deus vai te surpreender de uma maneira tremenda. O mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida, curando enfermidades, libertando o cativo, trazendo vida e esperança em nome de Jesus. E toda e qualquer ação contrária vai bater em retirada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, pessoas que estão nesta noite aqui, Senhor Deus, passando por um momento de adversidade, onde a sua esperança tem sido saqueada, roubada, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, nutre este coração, Senhor, com a esperança bendita, nutre este coração, Senhor, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor, e toda e qualquer ação contrária vai bater em retirada, em nome de Jesus, sobre este coração, sobre essa vida, Senhor Deus amado, que se encontra aqui nessa noite, Senhor, passando por este momento de adversidade, Senhor, pessoas que estão aqui neste local, Senhor, Deus, atua com poder e com autoridade, Senhor, curando, libertando, transformando, Senhor, Deus, trazendo alento sobre este coração, Senhor. Quantos, Deus, neste local, Senhor, estão com dificuldades de dormir, Senhor, toca com poder e com autoridade, Deus, Deus amado, trazendo alento, trazendo conforto sobre este coração, Senhor, libertando, Senhor Deus amado, libertando da angústia, da tristeza, trazendo esperança sobre este coração, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a esperança bendita que vem da tua parte, Senhor, possa nutrir este coração, Senhor, possa nutrir esta alma, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Deus, e nós cremos, Deus, numa semana do mover sobrenatural do teu Espírito, Senhor, sobre esta vida, Senhor, e eu creio que pessoas irão vivenciar milagres, Senhor, a ação sobrenatural do Senhor, o mover do teu Espírito, Senhor Deus amado, sobre esta vida, sobre este coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de cantar esse cântico, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Deus, renova-me, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, que esse seja o seu cântico, que esse seja o cântico de alento, de conforto ao seu coração. Peça ao Senhor nesta hora, que o Senhor esteja renovando o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que todos estivessem em pé agora, nós vamos cantar esse cântico. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há em mim, Senhor, porque tudo que há dentro de mim, Deus, muda,
transforma, Senhor. Necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais